Cris Nádio participando hoje conosco, ela traz uma dica muito legal, a imitação do couro, uma técnica muito interessante de pintura, feita com um paninho, uma malha. E olha que interessante essa proposta, gente, aqui é uma bota, eu vou até pôr o saltinho da bota pra cá. Essa peça é pra gente segurar a porta, né, Cris? Você estava comentando comigo? E olha que lindo que ficou, gente. Inclusive, se você de repente quer presentear o papai com uma caixinha, até um porta-retrato também, fica bem bonita essa técnica. Então tá aí, gente, a imitação do couro. E muito criativa, eu nunca tinha visto assim, em madeira, né, pra gente segurar a porta. E aqui com a proposta da pintura imitando aí o couro. Bem interessante. Adorei. Vou até pôr aquela aqui embaixo para não correr o risco de cair. E a gente volta então. Essas dicas em relação ao carimbo, esse sombreado que você fez, quais são as orientações? Porque com o carimbo também tem alguns cuidados que vale a pena a gente ter, né, Cris? Tem sim, tem sim. Então, assim, eu vou ensinar vocês. Agora, ó, eu vou colocar o carimbo. Então, assim, coloca pouca tinta, mas bem esticado, a gente fala. Uma demão bem fina, que é para o carimbo não borrar. Então, é um marrom escuro. Eu chamo de embuia, né? Então, vamos lá, ó. Posiciona o carimbo, ele tem que estar todo preenchido. Olha, esse pedacinho não ficou preenchido, tá? Então, vamos voltar ele lá, posicionar direitinho, tá? E vamos carimbar, ó. Pressionei toda a parte do carimbo. Acontece, às vezes, dele borrar. O que eu vou fazer? Eu tiro rapidamente com um paninho. Esse pano aqui é bem macio, ó. Deixo bastante água e tiro, tá? É bom a pessoa saber que ela não perdeu tudo. Às vezes ela, né, fica preocupada, tal. Agora, outra coisa. Eu posicionei o carimbo, não deu certo, eu tirei. O que eu vou fazer? Não vou fazer nada aqui agora. Ele tá úmido, eu deixo ele secar ou eu faço uma outra coisa, tá? Enquanto isso. Então, enquanto ele seca, vamos posicionando um outro carimbo aqui, ó. Sempre eu faço esse trabalho. Venho aqui e aleatório, tá? Venho aqui. Outra coisa que eu queria mostrar. Às vezes, o carimbo, ele tem que ser lavado imediatamente. Usei e já tenho que lavar. Então, às vezes, eu tô com a mesa cheia aqui, não quero levantar. O que eu faço? Ponho uma bandejinha com água, ó, e deixo ele aqui. Deixo ele esperando aqui, que é pra eu poder lavar mais tarde. Isso é importante mesmo, né, Cris? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, Tati, meu carimbo não durou nada. Mas é que você precisa ter esse cuidado. O carimbo exige essa limpeza, usou, tem que limpar bonitinho, tá bom? Senão você vai perder, de fato, o carimbo muito rápido. Você perde. Ah, você tá com um monte de coisa na mesa, ah, Tati, mas até ir na pia, limpar, ah, não dá. Então você deixa usar uma bandejinha, essa sugestão que a Cris deu, e vai colocando o carimbo ali, tá bom? Isso. Aí ele vai durar bastante. Aí eu vou posicionando os outros carimbos, né? De modo aleatório. Ó, molhei aqui de novo. Coloco. E eu vou escolhendo a posição que eu quero colocar eles. Ó, sempre molho, isso é muito importante. Deixa ele aqui. Agora o grande. Vamos voltar com esse aqui. Vou colocar ele aqui no cantinho. E para homem fica legal esses de selo, caneta, relógio, até alguns arabescos, né? É, tem que ser bem legal. Agora o grande de escrita é sempre bastante usado, né? Selo, escrito, como você falou. A gente usa bastante. Deixa eu tirar isso aqui para ficar bem posicionado. E depois é sempre legal a gente trabalhar um pouco o carimbo com sombra, não deixar simplesmente o carimbo, né? A gente dá uma trabalhadinha nele. Que é justamente o que você fez aqui, né? Isso. Olha a diferença, gente, com a sombra e esse que ela acabou de pôr na mesa, só o carimbo em si, né?
Agora aqui, ó, por exemplo, ele ficou meio falhadinho. Não tem problema. Ih, espirrou a aguinha ali. Quer já passar um paninho antes de secar, Cris? Acho que era que a gente pôs o carimbo aqui na bandejinha de água. Deixa eu pegar. Aí, o que você faz? Olha, carrega o filete e você pode meio que simular uns traços. Não precisa se preocupar se não ficou, aí você vai e tira de novo e vai de novo. Não tem problema. Você faz uma simulação aqui com o filete, faz uma escrita do seu jeito, né? Ó, e você complementa. E aí tudo miudinho lá, gente? Tá então, perfeito. fica. E às vezes uma dica também bem legal é um carimbo sobre o outro, né? Isso, também fica dependendo legal. do tema, fica bem harmônico. Fica legal. Então, assim, é importante a gente mostrar como você conserta algum erro que você possa cometer, né? Falar, ai, nossa, deu errado, tá, vou limpar tudo. Não, nem sempre, né? Você continua e trabalha em cima daquele erro, né, vamos dizer. Aí, depois disso, o que a gente faz? Faz uma leve sombra, que é como você falou, né? A sombra complementa. É um acabamento, né? É tudo. Então, você sempre começa com uma sombra que, assim, mais próxima da sua cor de base, né? Então, essa cor que é coco queimado, eu chamo. Então, a gente faz uma sombra, olha como eu carreguei, ó, a ponta, trago aqui, olha, sem sujar o pincel todo. Então, essa parte aqui, ela tem que estar limpa, olha, só a pontinha, porque senão você acaba sujando toda a peça, né? E aí você vem, ó, de um lado, só de um lado, tá? Em todos os carinhos, ó. E depois disso, depois dessa sombra clarinha, você entra com uma um pouquinho mais escura para poder dar um sobretom, tá? O que eu queria mostrar aqui rapidinho, antes que a gente termine, assim, eu quero fazer uma sombra aqui nessa parte, uma sombra seca, eu falo. Então, um pincel de cerdas firmes, eu vou carregar ele sem água, ó, nessa parte sem água. Posso até limpar com um paninho seco. E aí eu venho nas pontas das caixas, ó, puxando para fazer uma sombra seca. Ó. Você já dá um efeito de sombra. E aqui nessa parte, aí sim você entra com o pincel angular que a gente fala, ou o chanfrado. Ele já vai dando um suporte de sombra e fica bem legal. Se você quiser até mostrar na peça lá como ele fica. Só o pincel seco? O pincel seco. Então, sujinha um pouquinho na tinta? Isso, suja um pouquinho. Então, primeiro nessa cor clarinha e depois na cor chocolate. Sempre um tom sobre o outro. Isso faz toda a diferença. Se você entrar direto com chocolate que vai pesar, não vai ficar legal. Arrasou. Dentro você deixou? Dentro eu deixei no pérola, fiz o couro também. Você pode até pôr um carimbo aí dentro. Pôr uma etiquetinha de madeira, um tagzinho. É chocolate esse? Isso, chocolate. E a lateral, aquela pintura imitando o couro, com a costura. Em toda a lateral. Arrasou. Gente, todos os contatos da Cris no vídeo, tá bom? Tem o telefone, tem o e-mail. Cris, muito obrigada, viu, por retornar ao programa. Te espero em outras oportunidades e parabéns pelas peças lindas que você trouxe pra gente. Obrigada, eu que agradeço. Difícil escolher a mais bonita. Essa maletinha também tá uma graça, olha lá, gente. Tá com a imitação do couro. E complementa com tecidinho, com etiquetinha de madeira, né? Arrasou. Deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada de coração, viu? Eu que agradeço. Bom restinho de semana e até breve. Até breve.